Olá, gente, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mas aqui temos uma questãozinha de volume, ou seja, de medida de capacidade. Antes de resolver essa questão, vamos a algumas considerações que são muito importantes para que possamos aprender a resolver a questão. Vamos lá? Primeiro, vamos à definição de volume. Bom, volume é a unidade de medida que a gente calcula a capacidade que algumas figuras tridimensionais têm de preencher, algumas não, todas as figuras tridimensionais têm de serem preenchidas com algum conteúdo. Qual é a capacidade dessa figura? Uma caixa de sapato, por exemplo, aquilo que cabe dentro dela. Se você for preencher com algum conteúdo que vai enchê-la completamente, no caso água, qual é a capacidade dessa caixa? Quanta água cabe nessa caixa? Mas vamos lá. O volume, assim como a área, é uma parte da matemática que a gente chama de álgebra. Ou seja, é um cálculo feito com letras e números. É um cálculo alfanumérico, certo? Vamos entender por que volume é sempre em metros cúbicos e área sempre em metros quadrados. Vamos lá. Se eu colocar 2 vezes 2 para vocês responderem, vocês vão responder 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4, certo? Por que 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado? Porque eu vou conservar a base, que é 2, e somar os expoentes. Quando não há nenhum expoente visível, é porque esse expoente é 1. A base é 2, os expoentes 1. 1 mais 1, 2. Se eu fizer isso com letras, A vezes A igual a, eu conservo a base, A, e somo os expoentes, A ao quadrado. A ao cubo vezes A à quarta potência igual a, eu conservo a base A e somo os expoentes, 3 mais 4, 7, correto? Se eu for calcular uma área de alguma figura, por exemplo, esse retângulo muito mal feito, que tem 8 de comprimento e 5 de altura, e esse retângulo for medido em metros, eu vou ter que 8 vezes 5 igual a 40, certo? Mas são metros. M vezes M, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. E se fosse uma figura tridimensional, ou seja, com 3 dimensões e não apenas 2, como essa figura plana? Uma caixa qualquer que tenha 5 metros de comprimento, 4 metros de largura e tenha 3 metros de altura. Eu terei então 5 vezes 4 vezes 3 igual a 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Porém, eu também terei metro vezes metro vezes metro. Eu conservo a base, m, e somo os expoentes, 1 mais 1 mais 1. Metro cúbico, ou metro ao cubo, ou metro à terceira potência. Certo? Então vamos retornar à questão. Bom, mas será que isso que eu expliquei é suficiente para resolver a questão? Vamos lá. Numa festa, os garçons distribuíram 80 copos com 250 centímetros cúbicos de água. É correto afirmar que o volume de água distribuído nessa festa foi de 14, 16, 18, 20 ou 22 litros. Bom, nós podemos perceber aqui que trata-se de uma questão não só de cálculo de volume, mas de conversão de unidades de medida. Vamos lá. Mais algumas observações. Vamos aprender a converter as unidades de medida, então. É o seguinte, no nosso sistema de medidas, nós temos como unidade padrão de medida de distância vertical ou horizontal, nós temos o metro, representado pela letra M minúscula, certo? O metro tem múltiplos e submúltiplos, ou múltiplos e divisores, como queiram. Os múltiplos são aqueles maiores do que o metro. Um metro tem como múltiplos o decâmetro,
que é a multiplicação do metro por 10. Por que por 10? Perceba que a letra M não tem expoente. Se não tem expoente visível, isso quer dizer que aqui é 1. Esse 1 determina o primeiro número decimal múltiplo de 10 com apenas um zero. Esse número é o próprio 10, certo? Então, o metro multiplica-se por 10, encontra-se o decâmetro. O decâmetro multiplica-se por 10, encontra-se o hectômetro. O hectômetro multiplicado por 10 faz com que encontremos o quilômetro, certo? Da mesma forma, os divisores ou submúltiplos, só que dessa vez são menores. Você vai dividir por 10. O metro dividido por 10, nós encontramos o decímetro, que por sua vez, dividido por 10, faz com que encontremos o centímetro. E o centímetro dividido por 10 nos leva ao milímetro, certo? Então vamos à medida diária. A medida diária, a unidade padrão, é o metro quadrado, certo? Perceba que agora o expoente é 2, o que nos leva a multiplicar a próxima casa decimal. Para encontrar a próxima casa, faz-se necessário que multipliquemos pelo primeiro número múltiplo de 10 que tenha 2 zeros. Então multiplica-se por 100. O metro quadrado multiplicado por 100 faz com que encontremos o decâmetro quadrado. Da mesma forma da nossa escadinha anterior. Aqui nós temos o hectômetro quadrado. E aqui nós temos o quilômetro quadrado. Certo? Retornando, os submúltiplos ou divisores do metro quadrado. Nós temos o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Agora vamos às unidades de volume. Nós temos o metro cúbico como unidade padrão, certo? Os múltiplos são 3, aliás, é 3 o expoente, então você multiplica por 1000. 1000 é o primeiro múltiplo de 10 com 3 zeros. Então nós vamos encontrar o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. E, como submúltiplos ou divisores, nós temos o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Uma coisa importantíssima para se converter unidades cúbicas em litros, para se converter a unidade de capacidade em conteúdo. Primeiro e mais importante de todos, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, certo? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, se você tem em sua casa uma caixinha d'água qualquer de 1 metro cúbico, isso quer dizer que o litro é decímetro cúbico. Se você tem uma caixa de 1 metro cúbico, isso quer dizer que essa caixinha cabe 1000 litros de água. Você vai achar pequeno. Se você tiver uma caixinha dessa e você olhar para ela, você não vai acreditar que ela cabe 1000 litros de água, mas ela cabe sim. Você se espanta com a quantidade de água que cabe em uma simples caixa de sapato. Mas vamos lá. Guardem isso. 1 litro de água é 1 decímetro cúbico de água, certo? A relação, a grandeza, dentre as grandezas de medida que mantém relação com o litro é o decímetro. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Agora sim, vamos resolver a questão. E ela diz que numa festa os garçons distribuíram 250 centímetros cúbicos de água. Então são 250 centímetros cúbicos de água. E foram 80 copos. Então vamos multiplicar o 250 por 80, certo? Perceba que termina em 0 os dois números, então esses dois números vão aparecer no final. Então podemos esquecer logo deles aqui e já colocá-los aqui na resposta. O que nos leva a 8 vezes 25. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. Nós temos então 20.000 centímetros cúbicos de água. Quanto é isso em litros? Vamos lá? Nossa escadinha novamente, nós temos que calcular 20.000 centímetros cúbicos
e ver quanto é isso em litros. Primeiro vamos localizar a nossa unidade padrão, que é o metro, centímetro, decímetro, milímetro, metro. Aqui nós temos o metro, certo? Metro cúbico. Vamos localizar agora o decímetro, que é a unidade padrão para litro, que é a unidade que se converte em litros diretamente. Metro, decímetro. Decímetros cúbicos. Agora vamos rever na questão. Vamos ver lá na questão qual é o enunciado. Lá nós temos no enunciado da questão que são 20.000 centímetros cúbicos de água. Então nós temos 20.000 centímetros cúbicos de água. E a pergunta é: quantos litros são 20.000 centímetros cúbicos de água? Ora, cada casa posterior é 1000 vezes maior do que a anterior. Isso quer dizer que, se aqui isso vale 20.000 centímetros cúbicos, para você subir, você vai dividir por 1000. O número anterior ele vai ser 1000 vezes, de forma escrita, 1000 vezes menor, só que em valores 1000 vezes maior. Então vamos dividir por 1000, 20. Ou seja, 20 decímetros cúbicos ou 20 litros d'água equivalem a 20.000 centímetros cúbicos, correto? Então, resposta: 20 litros d'água. E 20 litros d'água é a nossa letra D. Valeu, pessoal? Vocês perceberam quanta informação pode ser aprendida na resolução de uma simples questão, de uma única questão? Pois então, compartilhem o vídeo, curtam, ativem o sininho para a notificação de novas postagens e se inscrevam no canal. Valeu!